Estou com medo de procurar a minha esposa, parceira, etc e tal. O que devo fazer? Esse é um problema que atinge os homens que estão apresentando um problema de disfunção erétil, certo? Então, de alguma forma, aconteceu um incidente onde o amiguinho não funcionou. E daí, a partir daquele dia, uma coisa que era praticamente dada como certa, nós homens, nós sentimos que a nossa ereção sempre vai estar ali. Não interessa se eu tenho 14 anos, se eu tenho 24, se eu tenho 34, 44, 54 e assim por diante. A gente acostumou ao menor estímulo, ela aparece. E quando a gente acostuma que ao menor estímulo ela aparece, basta uma ou duas falhas para todo o nosso castelo ruir. E aí, seja por problemas hormonais, seja por problemas puramente pontuais, problemas financeiros ou alguma coisa parecida, ou seja por problemas vasculares mesmo, num belo dia você vai tentar e não dá certo. E aí você já tinha talvez uma frequência um pouco baixa de relação, 1, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, 1 vez cada 2 meses. E aí você começa a piorar essa frequência. Você começa aos poucos a fugir. E aí você começa a ver série, você começa a ficar até mais tarde na sala, olhando TV. Não, já vou. E fica lá. Quase como se tivesse escondido. Porque aqui dentro ativou o ciclo da insegurança. A insegurança gerada por uma experiência ruim gera aquela ansiedade de performance. E aí, quando você vai para a relação sexual, você não está pensando no tesão, você não está pensando como ela tá bonita, você não está pensando em como ela tá gostosa, você não está pensando em como tá molhadinha, como tá quente. Você está pensando só, será que vai ficar duro? Será que vai ficar duro? Será que vai ficar duro? Será que vai permanecer duro? Quanto tempo será que vai permanecer duro? E agora? E agora o que eu faço? E ela vai querer trocar de posição e aí vai piorar. Olha o ciclo da insegurança aí chegando. Quando nunca aconteceu com você, você vai pensar exatamente o que tem que pensar. Como ela tá bonita, como ela tá gostosa. Vou passar a mão no corpo dela. Esqueci aquele boleto para pagar. A gente pensa isso também, gente. Durante a hora H, certo? Ainda mais quem tem transtorno de déficit de atenção. Tá lá no meio do negócio, a gente... Minha nossa, esqueci aquele negócio. Amanhã tem que fazer tal coisa, tá? Mas deixa. A questão é que você fica inseguro. E ao invés de pensar nas coisas boas que estão acontecendo ali, você fica pensando no seu medo. No seu medo. E no momento que você foca só no problema e não foca na solução, você vai passar a viver somente o problema. Qual seria a solução? Vou melhorar aqui o carinho. Vou pegar aqui no quadril dela, sentir essa cintura gostosa aqui. Isso vai me dar tesão. Vou aqui caprichar no oral. E isso vai tirar o meu foco. Mas não. Eu, homem que tive uma experiência ruim, eu vou para a relação pensando só no problema. Vai ficar duro, vai ficar duro, vai ficar duro, vai ficar duro, vai ficar duro. Ah, começou a ficar duro, começou a ficar duro. E aí, gente, é uma questão para trabalhar psicologicamente. Vai ser eu que vou trabalhar? Não. Na Androclinic, lembra, a gente tem o Cuidado 360. A gente tem uma equipe de psicólogas e psicólogos que vive isso todos os dias. Sabe como trabalhar nessa parte. Porque o ciclo da insegurança e do medo, ele se retroalimenta. E aí, como deu errado uma vez e gerou aquela insegurança, na próxima vez você só vai pensando nisso, vai dar errado de novo. E aí você falou, viu? Eu tinha razão. Eu sabia que ia acontecer de novo. Então agora não vou mais tentar. Só quando tiver com muita vontade. E aí, enquanto não está com muita vontade, você começa a se esconder. A não praticar.
E você sabe o que a gente não pratica? A gente perde a habilidade. Com exceção de andar de bicicleta. A gente aprende com 4, 5 anos, com 90 sobe na bicicleta e sai andando, certo? Mas aquilo que a gente deixa de praticar, a gente perde a habilidade. Então, digamos que eu quebrei meu braço, vou engessar. O médico coloca o gesso, fica 30 dias sem usar o braço. Quando você tira o gesso, o braço não está mais tão forte. Aí eu vou pegar um saco de 5 kg de arroz aqui na mão direita, no lado esquerdo. Só um saquinho de 1 kg de açúcar. Porque meio quilo de café está muito pesado. Muito pesado. Meio quilo de café está mais pesado que 1 kg de açúcar. Entendeu, gente? Então você deixa de usar. E quanto menos você usa, pior fica. Por isso que é o ciclo da insegurança. A experiência ruim faz você ficar com medo. O medo faz você criar ansiedade em cima daquela característica, pensar somente naquilo. E aí você vai lá, tem outra experiência ruim. E essa outra experiência ruim faz você evitar o contato, evitar a relação. E evitar a relação faz a sua ereção ficar ainda pior. Além do que, faz você criar mais insegurança para as próximas vezes. Deixa eu ler aqui o que o pessoal escreveu aqui. Marco Antônio, foi o que aconteceu comigo durante 7 meses. Agora estou em fase de reconstrução da confiança no sexo. Tem uma coisa muito legal a respeito de confiança. Você conheceu uma pessoa, qualquer situação, seja de amizade, seja de trabalho, seja de relacionamento. A primeira confiança você dá de graça. Você dá de graça. Não, eu vou confiar nessa pessoa. Vou confiar nessa pessoa. Claro que você não confia a chave do seu carro, a senha da conta do banco, mas você confia naquela pessoa. E aí passam as semanas, passam os meses, passam anos. Se essa pessoa fizer uma coisa para perder sua confiança, a segunda confiança, olha só, segunda confiança, essa vai custar muito caro se é que algum dia vai voltar, entendeu? A mesma coisa é a confiança no lá de baixo. A primeira vez você dá confiança sem perguntar. Ah, funciona? Sempre funcionou. Um belo dia, não funcionou. Aí você perde a confiança. E aí acontece como o Marco falou. Meses, anos para voltar a confiança. Mas eu garanto que o Marco ficava pensando na hora H. Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Ao invés de ficar pensando nas coisas boas, né? Vocês entenderam como é que o ciclo da desconfiança aparece? A primeira confiança você dá de graça. Mas na hora que perde, para recuperar, demora muito. E é esse o trabalho que a gente faz aqui na Androclinic, recuperando a parte orgânica e também recuperando a parte da sua confiança. Porque a gente tem que levar tudo junto. Lembra que é o cuidado 360? Tem que levar tudo junto. A parte orgânica tem que estar bem, a parte emocional tem que estar bem, a parte psicológica tem que estar bem. Não adianta levar só um braço para cima e o outro não. 15 anos de relacionamento e aconteceu. Comigo já aconteceu, já contei para vocês. Perdi casamento por causa disso. Foi só por causa disso? Não. Mas foi também por causa disso. Disfunção erétil, queda nos hormônios. Primeiro sinal de doença arterial coronariana pode ser a disfunção erétil. E aí, 1 ano depois do meu divórcio, infarto agudo do miocárdio, aos 37 anos de idade. Ainda tem gente que não acredita, mas eu tenho 4 molinhas aqui dentro do peito. Se vocês puderem dar uma olhadinha lá no meu perfil hoje, Dr. Estivalete, @Dr. Estivalete, que é o meu sobrenome. Eu vou escrever aqui pro pessoal, quem quiser seguir. Tem um reel lá que é muito, muito interessante, que é sobre escolhas. As escolhas que a gente faz na vida, você pode escolher. Enquanto você puder escolher, você está no domínio das escolhas, você pode fazer boas escolhas. A vida é difícil. A vida não é para ser fácil. Que nem dizia aquele professor
a respeito da matemática. Se tiver fácil, tá errado. Se um exercício de matemática tiver muito fácil, dá uma olhadinha que tá indo pelo lado errado, certo? A vida é a mesma coisa. Se tiver muito fácil, você está fazendo alguma coisa errada, certo? E lá no meu Rio de hoje eu mostro. É difícil correr 1 hora sem parar. Experimente fazer isso de cadeira de rodas. É difícil ir na academia de segunda a sexta. Talvez você prefira ir na hemodiálise de segunda a sexta. Pesado. Pesado. Então, aos 37 anos de idade, eu tive o primeiro infarto, aos 41, segundo. E desde então, eu sempre fiz as escolhas que mais faziam sentido para a minha vida. E a escolha foi manter o peso, praticar atividade física, manter uma vida saudável, não fazer plantões noturnos. Já faz, muitos anos que eu não sei o que é um plantão noturno. Não pegar cargo de chefia. Não acreditem nas propagandas enganosas deste pessoal, pois além de tudo não cumprem comprometido. Voyage, eu sinto muito se você teve uma experiência ruim, certo? Experiências ruins todos nós temos. Você chegar ao hospital não é sinônimo que você vai sobreviver. Você chegar ao ponto de fazer um tratamento para disfunção erétil não é 100% garantido que você vai voltar a ter a ereção que você tinha antes. Além do que, o cuidado 360 são 5 envolvidos. 5. Médico, psicólogo, farmacêutico, nossa enfermagem e o paciente. O paciente, infelizmente, ele quer que todo mundo faça a sua parte e ele não se ajuda. Ele não se ajuda. Ele não muda os hábitos. Dá uma olhadinha aqui na tatuagem que está aqui na minha pele. Loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se você continua sem ter uma vida ativa e saudável, se você continua com colesterol alto, descontrolado, se você continua sem cuidar do seu diabetes, comendo doce, enchendo a cara de álcool todo final de semana, se você continua fumando, nem o remédio da Androclinic, nem o remédio de lugar nenhum do mundo vai funcionar para você. Entendeu? Então, o ciclo de colocar a culpa nos outros tem que acabar. Vamos virar uma sociedade onde a gente assume os nossos erros, assume as coisas que estamos fazendo errados e muda. Mas eu não tive melhora por culpa da clínica. Você parou de fumar? Você começou a fazer atividade física? Você perdeu peso? Você está com condicionamento físico em dia? Você viu os seus hormônios? Você usou direitinho, tomou direitinho, certinho? Se você não faz a sua parte, um dos elos da cadeia vai se quebrar. E uma corrente que está faltando um elo não serve para nada. Não serve para nada, certo? Então, é muito fácil criticar os outros sem colocar o dedo na sua ferida. E a sua ferida pode ser emocional, e você tá aqui na live reclamando, porque talvez a sua ferida é emocional e ninguém tratou, ninguém se importou. Talvez porque você não contou, certo? Eu estou todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até o meio-dia, atendendo consultas pela Androclinic, certo? Muitos e muitos pacientes que têm um resultado ruim com o tratamento. E eu vou lá para tentar descobrir o porquê. Na imensa maioria das vezes a gente consegue descobrir o porquê. Mas não é na imensa maioria que a gente consegue resolver o porquê. Porque às vezes quem tem que resolver o porquê é o próprio paciente, certo? E quanto a isso, eu só posso orientar, instruir, informar. Obrigar, a minha profissão não permite que eu obrigue ninguém a fazer nada, certo? Então, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira no Androclinic.saúde para falar sobre vida.
E vida não é ficar reclamando da vida. Não é ficar reclamando da vida. É assumir a sua responsabilidade sobre as coisas que estão ao seu alcance e procurar se cercar das melhores pessoas naquilo que você não sabe fazer, certo? De segunda a sexta, com exceção da quinta-feira, sou eu, Dr. Cristiano, 25 anos de medicina. E na quinta-feira, a doutora Carol, nossa psicóloga, para tratar justamente desses problemas da nossa mente. Então, hoje eu quis trazer esse problema do falhei, estou evitando. Como eu faço? Porque envolve muito a parte psicológica, certo? E amanhã a doutora Carol vai falar sobre isso também. Ciclo da insegurança. A insegurança nos leva a ter medo, o medo nos leva a ter ansiedade. E a ansiedade nos faz ter maus resultados. Enquanto você estiver pensando no problema, você não enxerga a solução. Pare de olhar para o problema e comece a procurar soluções para ele. É assim que a vida funciona, é assim que a vida avança, certo? Reclamar não é uma alternativa, tá bom? Amanhã, então, a doutora Carol vai estar aqui nesse horário para conversar com vocês sobre o bichinho que vive dentro da nossa cabeça, tá? Um abraço no coração de todos vocês e até amanhã.